Bem-vindo todos ao curso de Percussão e Ritmos Brasileiros. Esse curso está sendo oferecido pelo Coletivo Sinestesia, para o Festival Gratidão. Eu sou Juan Freitas, eu sou educador musical. E agora nessa aula a gente vai trabalhar 3 instrumentos que têm naturezas bem diferentes, tá? entre eles. Tá? O primeiro é o drum block, certo? Ou blocks. Tá? Esse aqui ele é feito de plástico, mas tem alguns que são feitos em madeira, em tamanhos diferentes, que vão produzir sons diferentes. Tá? Em geral, eles são colocados em estantes fixas e ficam dessa forma, em escadinha ou com a forma que o percussionista achar melhor. E com uma baqueta, ele toca em cada um deles. Lembrando que eles têm cores diferentes porque eles têm sons diferentes. Então, para facilitar o percussionista, ele olha uma cor e ele já associa um timbre, uma afinação, e assim ele consegue se organizar quando ele está tocando com mais de um drum block. O segundo instrumento que a gente vai ver hoje é o reco-reco. Tá? É um instrumento completamente metálico, tá? Um corpo em metal, as molas em metal e o ferrinho ou baqueta, né, em metal. Lembrando que o ferrinho ele pode ser mais fino, mais grosso, pode ser uma chave de fenda, pode ser qualquer outro tipo de material ferroso que você vai tocar e extrair um som. Lembrando que você mudando o ferrinho, você muda o timbre que você vai produzir também, certo? E o terceiro instrumento que a gente vai ver agora é o tamborim, certo? O tamborim tocado com baqueta ou tocado com a baqueta tripla, certo? É um instrumento muito característico do samba e muito utilizado em escola de samba, certo? Vamos começar pelo mais simples, que é o drum block, certo? Você pode tocar ele, como eu falei, né, apoiado ou segurando ele na mão, de forma que você não abafe o som, certo? Se eu segurar no corpo do instrumento, eu vou diminuir o som que ele vai fazer. Pode-se fazer isso se você quer que a sonoridade final seja assim, certo? Como toca? A posição da baqueta, a gente pegar a baqueta, o mais correto para a gente pegar é dessa seguinte forma aqui. Ó. A gente vai pegar na falange do dedo aqui, vai encaixar e vai colocar o polegar, certo? Ela tem que ter balanço, esse balanço aqui. E com os outros dedos, eu vou dar movimento a ela. Mas ela está solta nesses 2 dedos de apoio aqui. Essa é a melhor maneira de tocar com a mão direita, certo? Então é assim que eu vou utilizar. E ó, ela está solta aqui na palma da mão e presa na ponta, certo? Então quando eu for tocar, eu posso marcar um ritmo, por exemplo, um tempo, né? Que é basicamente a função desse instrumento. É ser uma marcação simples, clara, certo? Que pode ter várias notas, vários timbres diferentes, mas é um instrumento de marcação. Esse drum block, em específico, ele tem essa carreirinha aqui em cima, certo? Eu vou até mudar a forma com que eu vou tocar aqui, vou usar o ferrinho. Aqui é para você ter uma outra função para ele, que é de um reco-reco, como se fosse um reco-reco mesmo. Só que com essa sonoridade ele tem outra raiz, certo? Se chama güiro, é um instrumento latino, também utilizado muito junto com a clave, que a gente já viu. Em ritmos como bolero, mambo, guaguancó, cha-cha-cha, rumba, entre outros, certo? Mas ele tem uma característica, o güiro. Ele vai ter esse som arrastado. Quando a gente fizer essa parte mais comprida do som, ele tem que dar uma arrastada. E as outras partes são mais curtas. Como que soa isso?
Como eu estou fazendo isso? Uma comprida, passando por toda a parte estriada, e duas curtas. Eu vou colocar com o metrônomo para facilitar o nosso estudo. Eu vou usar aqui em 2 tempos e vou utilizar ele no andamento 85. A principal característica sonora do güiro é essa arrastada aqui, que ele tem que ter essa sonoridade do mais fechada, abrindo no final. Certo? Então, se você tiver com um jam block que tem essa parte estriada em cima, você pode usar dessa forma, como um güiro, no momento que você achar mais oportuno, certo? Pegando esse gancho, a gente vai trabalhar agora o reco-reco. O reco-reco é um instrumento típico do pagode, tá? Um instrumento de condução, todo metálico, com som todo metálico. Como eu falei no começo da aula, essa ferramenta, o ferrinho, ele pode ser de diversos formatos, diversos calibres, e toda mudança que eu faço aqui, eu vou mudar o som que eu estou produzindo no final, certo? Como que eu toco ele? Fazendo atrito entre o ferrinho e as molas, certo? E como eu seguro ele? Eu posso segurar dessa forma, certo? Como eu estou mostrando de frente. Ou se eu estiver tocando ele assim, eu vou colocar com os 2 dedos apoiados aqui, 2 dedos apoiados aqui e o polegar do outro lado. Assim eu tenho mais equilíbrio no instrumento e firmeza. Assim ele não cai da mão em situação nenhuma. Como ele é muito usado em pagode, junto com tantã e com o pandeiro, a gente tem uma levada um pouco mais característica para ele, certo? Na entrada do instrumento, a forma com que a gente vai começar essa rítmica é o seguinte: 2 para baixo. Certo? Essa é a primeira parte do som. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2, 1, 2. Certo? Na segunda parte, na continuação, tá? A gente vai ter isso aqui, ó. 1, 2, 1, 1, 1, 1. Certo? Essa é uma forma de tocar bem devagar. Agora vamos tocar um pouquinho mais acelerado para vocês perceberem como essa rítmica fica no final. Aqui já está com um pouco mais de cara de pagode, certo? Eu vou fazer ela bem devagar para você pegar a ordem que a gente vai jogar o ferrinho para baixo e para cima, certo? Certo? Esse é um instrumento que exige bastante prática.
para tocar rápido, porque o pagode já está num ritmo mais acelerado. Então, por exemplo, se eu fosse tocar ele um pouquinho mais rápido, você perceberia um pouco mais essa célula rítmica, esse trecho musical que eu estou fazendo, que é isso aqui, ó. Agora ficou bem mais característico o andamento, a velocidade, o balanço. Aonde que está esse balanço? Está no assento, aqui ó. Certo? Isso aqui é muito característico. As outras notas que eu tenho são notas fantasmas, são notas que estão dando a condução, mas elas não têm o acento, certo? E essa questão do acento é muito importante para o próximo instrumento que a gente vai ver, que é o tamborim, tá? O tamborim, ele pode ser tocado com as duas baquetas, tá? Qual que é a história dessa baqueta aqui? Numa das escolas de samba do Rio de Janeiro, a Mocidade Independente de Padre Miguel, o mestre Nedé tinha poucas pessoas para tocar. Então eles tinham poucas pessoas tocando o tamborim com uma baqueta simples. Só que isso produz uma potência sonora limitada. Qual foi a ideia dele? Fazer uma baqueta de plástico com 3 varetas, certo? E isso aumenta bastante o volume sonoro. Assim, com menos pessoas, ele produzia muito mais som. Ele fez isso com o tamborim e fez isso com o rocar, que é aquele chocalho de platinelas. Assim, ele tinha muito menos pessoas tocando, mas tinha um resultado sonoro muito maior do que as outras baterias que tinham muito mais gente. Mas vamos começar pelo princípio. Tá? A forma da baqueta é a mesma, pegando polegar e indicador, deixando em equilíbrio e ela solta para ter esse balanço aqui, certo? Você vai segurar o tamborim com a ponta na palma da mão e a ponta dos dedos por dentro do instrumento, certo? Lembrando que você não pode colocar a palma da mão aqui em cima, porque você vai abafar o som, certo? E não colocar o dedo por trás da pele, porque também abafa o som. Exceto quando eu vou fazer isso aqui, ó, bater uma na frente e tocar uma atrás, certo? Então, esses dedos eles podem ficar ou assim, ou livres aqui atrás para dar um rebote, tá? Um rebote com os dedos. Existe uma célula rítmica, um trecho musical que é muito característico, que foi esse último que eu fiz aqui no pagode. Ele se chama teleco-teco, tá? Que é isso aqui, ó. Por que teleco-teco? Porque era assim uma forma de expressar em palavras esse som. Teco, teco, teleco, teco, 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 teleco, teco, teco, teleco, teco, 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 teleco. Certo? Então, se a gente aprender a falar teco, teco, teleco, teco, 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 teleco, é uma célula rítmica das mais tradicionais do samba, certo? Como que eu posso usar esses dedos de trás? Depois que eu faço os acentos aqui do teleco-teco, eu posso tocar aqui atrás, ó. Assim eu preencho mais o som, mantenho a acentuação na baqueta e completo a marcação com um rebote
aqui. É a única forma com que eu posso fazer esse rebote? Não, eu posso fazer com uma batida bem mais fraca aqui, ó. Mas muda a sonoridade. Uma coisa é eu fazer isso aqui, ó. Outra coisa é eu fazer isso. Certo? Você vai decidir a partir da necessidade que você tem. Certo? Essa com rebote aqui atrás é muito interessante porque você tem timbres diferentes no instrumento. Você está explorando um timbre da baqueta encostando na pele e outro timbre dos seus dedos encostando na pele por trás. Assim você tem uma textura mais interessante, você tem mais material sonoro que vai completar e dar mais swing no seu som. Esses todos foram sons que eu tirei na pele do instrumento. Mas eu posso utilizar a baqueta, em vez de bater só a ponta, a cabeça da baqueta na pele, eu posso bater um pouco nesse aro aqui. E eu vou ter um som mais instalado. Certo? Porque eu estou produzindo som agora nesse metal em todo o corpo do instrumento. Então, se eu quero dar uma batida mais forte para terminar, por exemplo, eu posso utilizar essa batida aqui, ó. Certo? E é um instrumento que ele é muito versátil, ele te permite variar bastante essa rítmica. Lembrando, é só ter o teleco-teco na cabeça e qualquer coisa que você variar, colocando batidas, colocando acentos, vai encaixar muito bem aqui, vai dar certinho, certo? E esse som que eu fiz no final, ele tem um nome que se chama ring shot, certo? É como se eu estivesse tocando no anel do instrumento, por isso que ele tem esse nome. É uma técnica que veio da caixa da bateria, de tocar no aro e na pele e chamar ring shot, certo? Bom, esse é o tamborim de baqueta simples, certo? Quando a gente fala de escola de samba, muda um pouquinho, porque o tamborim utilizado com essa baqueta tripla, ele vai ser o tamborim virado, porque é quando você faz esse movimento aqui para completar o som, certo? Como você faz isso? Você vai fazer 2 batidas, a terceira o tamborim vira e na volta bate de novo. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Não só a ida que pega a pele virando um pouco, então a batida já muda da mesma forma com que na volta, a própria mudança da posição do instrumento no ar vai gerar uma mudança no timbre que vai produzir, certo? Então vou tocar de novo e vou acelerando aos pouquinhos para você perceber como fica o tamborim virado, desde uma velocidade bem mais fácil para você perceber batida por batida, e é o som que a gente está acostumado a ouvir quando ouve uma bateria de escola de samba. Vou acelerar um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouco.
aos poucos, quando você vai acelerando, o próprio balanço do samba vai aparecendo. Se eu acelerar mais um pouco, vai ficar um pouco mais parecido ainda com o que a gente está ouvindo, por exemplo, quando vê um desfile na TV ou assiste um ensaio de bateria. Certo? Esse é o som do tamborim virado. Ele é mais complexo, exige mais treino. Então, se eu posso falar para vocês, uma forma de estudar é metrônomo, coloca num andamento bem tranquilo, faz batida por batida. Vai lá, aumenta 1, 2 pontinhos no metrônomo, continua indo e vai acelerando até que você tenha uma fluência, tá? Não adianta você querer tentar já tocar ele muito rápido e não ter a coordenação ainda bem organizada. Então é melhor você começar lento e ir acelerando aos poucos, que assim você vai praticando por bastante tempo e vai ter um domínio muito maior do instrumento, tá? Essa é a parte virada, mas eu também posso tocar como eu tocava com a outra baqueta. Lembrando que agora eu vou ter muito mais som, porque são 3 baquetas tocando a pele em vez de uma só, certo? Então, você pode tocar com as 2 baquetas, vai depender do local. Às vezes você está num local menor, como a gente está aqui. Se fosse uma banda tocando, com certeza eu tocaria com essa baqueta, porque vai ter um controle sonoro muito maior. Mas se você estiver tocando na rua, numa escola de samba, um bloco de carnaval, qualquer coisa, é melhor você tocar com a baqueta tripla, tá? Existem até algumas outras baquetas que são 2 dessas juntas, tem 6, ela é mais fininha, produz mais som, mas ela é um pouco mais pesada. E você toca ele virado ou toca teleco-teco, que vai funcionar tranquilamente. Bom, pessoal, por essa aula é só. Eu espero vocês em outro momento para a gente continuar estudando mais sobre percussão e rítmica brasileira. Até mais! Tem um som muito interessante, tem uma levada muito interessante, dá um balanço bem característico na música. É um balanço que a gente encontra muito, como eu disse, nas músicas do Nordeste, né?